efetivamente assim perdidas, desiludidas, né? Confiou demais nos outros e acabou se dando mal. Sabe, às vezes a gente é um pouco ingênuo nas coisas e a vida passa por cima da gente que nem um trator, acordando a nossa percepção por uma mudança de visão de mundo. Não é questão de enxergar o mundo cor-de-rosa ou enxergar o mundo negro. Não, é a questão de ver como as coisas funcionam, né? Como é que eu vou lidar com aquela pessoa que é esperta, com aquela pessoa que é aproveitadora, com aquela pessoa que tem um certo tônus de maldade. Como é que eu vou lidar com isso? Eu estou nesse mundo, eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que aprender a lidar comigo dentro disso. Como é que eu ajo, como é que eu reajo? Então é importante que a gente contemple a vida da gente e saiba que tudo tem uma razão de ser. Olha para a tua vida e você fala, puxa vida, tem um lado bom, tem um lado, sempre tem, né, um lado excelente da vida da gente, mas tem um lado que é um lado assim a ser trabalhado, né? Às vezes conviver com pessoas difíceis, que não é brincadeira. Às vezes lidar com pessoas complicadas lá na empresa ou na família, enfim, situações que você não contava, você achava que você fosse imune a acontecer certas coisas, de repente você está no meio de um enrosco que você não sabia, né? Perda de pessoas queridas, né, que a gente jamais poderia supor que isso acontecesse assim, da forma como aconteceu, e a gente fica sem chão, né? A gente fica sem direção. Por mais que você tenha noção do mundo espiritual, o primeiro baque é sempre um baque muito sério, muito profundo. A gente cura, a gente melhora, mas tem um tempo, né? Tem um tempo em que aquele luto meio psíquico, meio emocional, nós temos que passar por ele, né? Até entender certas coisas. As pessoas queridas, a gente quer que elas fiquem conosco para sempre, mas às vezes elas estão tão doentes, o corpo sofre tanto, a medicação sofre tanto, a família sofre tanto, porque é um que tem que cuidar, é outro que tem que cuidar, e às vezes tem aquela briga em família, porque um cuida mais do que o outro não liga, tem sempre aquele irmão que não liga, o outro que fica tudo nas costas de um só. São situações bastante complicadas, né? Bastante complexas, mas são temporárias. Graças a Deus, as situações são temporárias. Logicamente, estando no meio delas, não é muito fácil da gente aguentar, né? Mas trabalhe você por dentro. Fala, não, isso aqui é desagradável, traz um desconforto, mas vai acabar, uma hora vai acabar, uma hora aquilo vai mudar. Não é que eu fique torcendo para que a pessoa morra, não, mas eu sei que aquilo é um ciclo, eu sei que a paciência que eu tenho que desenvolver com aquela pessoa vai ser muito útil para mim depois. As pessoas estão muito sem paciência. Hoje a vida é uma vida de imediatismo, eu quero para ontem, eu quero para já. No jovem, então, ele quer, acostumado com a tecnologia, ele quer para ontem. Mas o jovem anda muito só, apesar dos avanços da tecnologia, eles estão muito sós, e eles não têm muita referência, porque os pais habitualmente estão lá no segundo, terceiro casamento, vai aquele rolo de agregação de primeira família, segunda família, e se dá bem com um, não se dá bem com o outro. São aquelas situações que a gente vai assistindo e também passando, né? Porque a gente também passa pelas nossas coisas, passa pelas nossas questões pessoais, né? Mas graças a Deus a gente tem amparo espiritual. Quando no meio disso tudo você se lembra que tem uma força espiritual superior, e que essa força espiritual superior está lá para te dar gás, para te dar energia, para te dar elementos que ajudem você
a lidar melhor com as circunstâncias, a lidar melhor com as situações. Quando você conta com esse recurso, você vai ver que vai ficando menos dolorido, vai ficando mais fácil, até que você vai, de fato, ser um grande facilitador. E a bondade divina, entendendo a sua mudança de posição interna, você saindo, ou pelo menos exercitar, sair da revolta para a compaixão, porque a pessoa doente não tem culpa, ela está lá, está na dela, ela está se acertando com ela mesma, porque o desconforto de uma doença é para o doente, né? Claro que existem aqueles que têm que cuidar, que acompanhar, os cuidadores que também, numa certa medida, pegam uma rebarba da coisa, mas a dificuldade maior é para o doente. Então, às vezes a pessoa tem uma doença assim degenerativa, fica com problemas de memória, né? Ela não se lembra das coisas, ela não sabe direito onde está, dá traços de senilidade. Não é fácil ter paciência com a situação assim, porque para nós parece uma coisa surreal, mas para a pessoa que tem a dificuldade cerebral do avanço de uma doença, é muito difícil. É difícil para a pessoa, é difícil você também perder o seu sentido de memória, né? O seu sentido cognitivo das coisas. Não é fácil. Mas graças a Deus, tudo passa. Graças a Deus, tudo se transforma. E a gente tem pressa para que essas coisas caminhem rápido, mas tem um tempo, né? A vida tem um tempo. O tempo de Deus, né? O tempo da vida é um tempo, às vezes, um pouco diferente do que aquele, ou que eu gostaria, ou que eu acho que seria mais adequado e positivo. O importante para nós é sair da revolta, sair desse baixo astral. Não, haverão outros sábados, outros domingos em que você vai poder se sentir mais solta, mais solto, mais livre, mais cuidando só de si, né? Eu vejo, e é curioso, né? Algumas pessoas lidam muito com mães doentes, com pais doentes, e quando o pai falece, ela tem uma saudade daquele tempo que ela cuidava, porque era ruim, mas era bom, né? Porque você estava com a pessoa, você compartilhava com ela, vocês de alguma maneira tinha aquele nível de conversa. Então, tudo, se você souber olhar, tem um valor, não é? Depois as pessoas sentem uma saudade terrível daqueles momentos em que ela tinha pelo menos a companhia da pessoa, porque as pessoas são emocionalmente muito ligadas a gente, e a gente sente muito isso, né? Sente essa força, né? Sente esse carinho, essa necessidade, esse momento mais assim. Então não se revolte não, nem se o seu filho é indiferente, nem se as pessoas são diferentes, porque a gente faz o que pode pelos filhos, mas eles têm a escolha deles, né? E por mais que isso nos doa, né? Por mais que isso pegue bastante na gente, nós temos que entender o momento deles. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Se você passou para os teus filhos o teu melhor, né? Pode ter certeza que isso vai germinar no momento oportuno, numa hora necessária. E eu sei que você vai conseguir passar para eles o teu amor. Seja amigo deles. Às vezes eles estão revoltados, ou eles estão espiritualmente perturbados, o que é muito frequente, muito comum, né? E a pessoa espiritualmente perturbada, ela não sabe direito o que fala, mas depois não tem noção do peso das palavras, age injustamente ou criticamente, né? Gerando uma série de confusões, uma série de brigas, né? Vai criando aquele ambiente doméstico nervoso, onde a pessoa só está bem quando está fora de casa, né? Chega em casa, ela se sente mal. Então, pensa na tua casa é o teu oásis, né? É lá que você vai ter que ficar pelo menos por um tempo. Então pensa, apesar da coisa estar hostil, das pessoas não serem como você gostaria, mentaliza sempre coisas boas para o seu lar. As pessoas nem precisam saber necessariamente disso, mas manda um pensamento bom.
para os teus familiares, manda um pensamento bom para aquele especificamente aquele parente que tá mal, tá atrapalhado, tá sem rumo, fazendo um monte de bobagem, né? Enfim, a gente tem que ter esse sentimento de compaixão e às vezes não tem o que fazer, né? Se não tem o que fazer, tem que deixar na mão da vida, porque a vida sempre sabe o que fazer, né? Quase sempre situações assim levam a gente para o sofrimento, né? Para o destempero, né? Para as situações de desconfiança, de briga, de ciúme, enfim, aqueles tormentos, né? As ideias de posse, né? A gente acha que as pessoas são nossas, né? E como a gente sofre com isso, né? As pessoas não são nossas, a gente só compartilha com elas e a gente quer ser dono delas, mas o negócio é cumprido. Bem, eu queria aproveitar aqui, e eu já tenho anunciado aí no meu Facebook oficial. Como vocês sabem, nós inauguramos lá em Mogi das Cruzes a Escola da Vida, Mogi, né? Nós já temos isso via internet e agora temos um espaço físico, a Escola da Vida em Mogi, assim como temos aqui em São Paulo, né? O Presença que também funciona aqui em São Paulo, onde nós estamos agora. Aqui nós temos atividades espirituais, né? E temos na Escola da Vida, nós vamos iniciar os nossos cursos, os nossos tratamentos na região de Mogi das Cruzes. Então, nós estamos organizando, se você estiver atento ao Face, nós estamos organizando para o dia 27 agora de novembro, uma palestra das 10 às 11h30 aqui em São Paulo. Aqui, né, na rua Dom Lucas Obes, 168, aqui em São Paulo, na capital. Rua Dom Lucas Obes, 168. Essa palestra será dia 27, domingo, e eu vou trabalhar incorporado pelo Dr. Hans. Ele vai falar sobre cura e regeneração. É o tema que ele escolheu para falar, porque depois ele também vai oferecer um curso trazendo ideias, como é que a pessoa normalmente está boa e depois adoece, o que é que provocam as mais comuns doenças, né, que atitudes nossas favorecem esses desequilíbrios. O Dr. Hans trabalha comigo já há uns 25 anos, mais ou menos, e ele é um especialista nesse assunto. Tenho certeza que ele vai ajudar você a poder entender melhor essa coisa das doenças, tá? Então, dia 27, às 10 da manhã, se você tiver, você mande um e-mail para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, para o próximo dia 27 agora, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Tem uma contribuição mínima aqui para a gente manter a instituição funcionando, e será um prazer ter. Agora, o número de pessoas é limitado, porque a nossa casa tem um espaço físico relativamente pequeno, né? É um número limitado. Então, se você tiver interesse em vir a essa palestra, entre em contato com o nosso e-mail, contato@irineugaspareto, Gaspareto tem 2 T's, .com.br, contato@irineugaspareto.com.br, tá? Isso no domingo, aqui em São Paulo, domingo, dia 27. Muito bem. Já lá na Escola da Vida Mogi, Dr. Hans fará o mesmo tema de palestra, portanto, no dia 28, segunda-feira, né, à noite, né, a partir das 7h30, o mesmo tema, cura e regeneração, lá na Escola da Vida Mogi das Cruzes. Escola da Vida Mogi das Cruzes é uma travessinha ali da rodovia Mogi-Betioga, logo na saída de Mogi. O endereço existe aí no Face, está tudo lá, ou qualquer dúvida, também mande um e-mail para contato@
irineugaspareto.com.br. A nossa equipe vai ter o maior prazer de dar as explicações a você. E vamos estudar, né, gente? Vamos estudar, porque se a gente tem essa chance, né, de termos amigos na espiritualidade que nos orientam, né, nos clareiam o raciocínio, então é muito bom a gente poder usufruir dessa oportunidade. Então, dia 27, pela manhã, Dr. Rans fará a palestra aqui em São Paulo, né? Dia 27 pela manhã, portanto, um domingo, tá? E no dia 28, segunda-feira, lá na Escola da Vida Mogi, tá bom? Quem tiver interesse, entre em contato conosco, nós vamos receber você com muita alegria, tá bem? Bom, vamos ver aqui se nós temos alguns amigos internautas que queiram conversar conosco. Alexandra, São Paulo. Olá, Alexandra, um bom dia para você e para todo mundo aqui da capital. Após a morte, continuamos encerrados nos corpos astral e causal? Evidentemente que o espírito, Alexandre, ele se manifesta em corpos, ele precisa de corpos para poder se manifestar. A essência é espiritual. Mas nós temos o chamado corpo astral, né? Um corpo que não morre, né? O que morre é o corpo físico. Esse sim, esse é temporário e esse tem, digamos, um prazo de validade, né? De vida útil. Mas uma vez que o corpo físico perece, né? Morre, no mundo astral, o corpo astral continua a ser você mesmo, com a mesma forma humana, tudo, porque a natureza obedece a um espírito de sequência. Nada poderá ficar assim de qualquer jeito. Não, tudo tem uma sequência. E você desperta no mundo espiritual sendo o que você é. Então, do jeito que você morre, você vai acordar no mundo espiritual da mesma maneira. As pessoas que eventualmente cometem suicídio, elas não vão acordar muito bem no mundo espiritual, porque elas queriam se matar para sair do problema. De repente o problema está lá com elas, né? Ela matou o corpo, mas não matou o problema. E isso não é muito legal. E nós temos a nossa continuidade, nós temos os amigos, temos a nossa família espiritual, as pessoas que já se foram, e tem outras pessoas que a gente não se lembra, mas que a gente tem como amizade lá nessa outra dimensão. De modo que a gente fica com um corpo para ter acesso e poder se manifestar no campo das relações. Sueli, Santo André. Olá, Sueli. Boa tarde para você e para todo mundo aí de Santo André. É possível, Irineu, eu treinar meu coração para sentir a fraternidade humana? Se sim, como fazer? É possível sim, Sueli, porque no mundo onde a coisa está tão assim amargurosa, né, ansiosa, as pessoas estão tão inquietas, o treinamento para isso é sempre um treinamento interior, né? Uma coisa que ajuda muito a gente é a gente fazer uma meditação simples, uma coisa bem simples, ali, onde você esvazia a mente. Então, você vai perceber que a mente ela está sempre ocupada e cheia e ativa, né? Aquele mundo de pensamentos na cabeça e tal, e vai uma coisa, sai um, entra outro, é uma festa, né? Então, nessa meditação, você vai esgotando, vai soltando. Você não põe foco em nada, porque onde você põe foco, aquilo fica evidentemente intenso e forte. Então, você vai soltando. Vai, eu não quero nada disso agora, não quero, não preciso. Você vai soltando, vai se desidentificando dos pensamentos. Essa é a fase 1, tá? Então você faz uns minutinhos disso, sei lá, uns 3 minutinhos disso, tal, até você sentir que deu uma acalmada. Quando sentiu que você deu uma acalmada, você procura mentalizar alguma coisa que te fez bem. Uma pessoa, uma paisagem, uma viagem, alguma coisa que foi muito forte e positivo para você e que trouxe um sentimento assim
desse que você quer, um sentimento de felicidade, um sentimento de paz. Lembra da coisa. E quando você lembra da coisa, você procura entrar ou canalizar para dentro de você essa sensação. Muito bem. Aí você vai sentir até que vai dar aquela coisa gostosa no coração. Quando você sentir essa coisa gostosa, você vai para a fase 3, que é então irradiar isso para o mundo. Eu hoje, quando eu estava falando no início do programa, que eu vi um ex-político entrando na cadeia que ele mesmo inaugurou, na hora me deu uma coisa assim, não de falar, pô, tá vendo? Isso foi pro lugar certo, não. Me deu um sentimento de compaixão, porque é um momento tão duro para a pessoa, essa hora em que a ilusão cai, em que você percebe como você chutou o balde, que você fica claro para você as coisas que poderiam ter sido diferentes. Então é um momento muito duro para a pessoa, mas ao mesmo tempo é duro por um lado e, embora ele esteja preso, libertador por outro, porque com certeza ele nunca mais será a mesma pessoa. Mas pode ser que ele não se cure. Pode, porque às vezes a gente se demora um pouco nas nossas ilusões. Mas que o golpe é forte, não é brinquedo não. Você cair num lugar desse, olha, precisa ter estômago e precisa ter firmeza, senão você cai, né? Não é muito fácil a experiência não. Estou aqui para julgar ninguém, nem para meter o pau em ninguém, e cada um acaba, né, atraindo aquilo que precisar atrair para si. Isso funciona para todos nós. Mas então você faz. Então, recapitulando. Primeiramente, esvazia a mente. Segundo, você se conecta com uma coisa que te fez feliz. E terceiro passo é irradiar isso. Comece irradiando isso para a tua casa. Primeiro para o teu corpo, né? Do teu corpo você irradia para a tua casa, e da tua casa você irradia para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. Olha, uma experiência riquíssima, riquíssima. Se a gente pudesse fazer isso mais vezes, eu tenho uma convicção no meu coração de que a vida estaria muito menos sofrida e um pouco mais agradável de se viver. Olá, Silvana, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Osasco. Bom dia, agradeço desde já a sua atenção, Irineu. Tenho muitas dúvidas a respeito da mediunidade. Sou médium de incorporação. Parei de frequentar as casas que eu ia por falta de informação sobre a mediunidade. Só que agora desenvolvi síndrome do pânico e não sei se é minha ou se peguei a minha volta. Quando paramos de frequentar a religião, pode-se desenvolver a síndrome? Estou muito confusa. Hoje, atualmente, né, Silvana, essa questão de lidar com a mediunidade realmente é uma questão muito delicada. As pessoas estão se esquecendo de princípios básicos que norteiam a mediunidade segura, né? Porque a mediunidade, ela tem aspectos que precisam ser levados em consideração, senão, ao invés de equilibrar a pessoa, desequilibra. Logicamente, o fato de você ter se afastado um pouco desse contato, né, com a parte espiritual, nos deixa um pouquinho mais fragilizados, porque sempre esse contato com a parte espiritual funciona como uma espécie de amparo, né, energético para nós. A coisa da prece, a coisa de se falar do bem, isso tem um valor energético extraordinário. Então pode ter, de fato, de alguma maneira, influenciado um pouco. Mas é preciso perceber que talvez você já tivesse algum antecedente psicológico lá dentro, que, pelo fato de você se afastar desse amparo, tenha agilizado o processo, facilitado o processo. Eu, inclusive, estou pensando muito aqui em criar
um curso de desenvolvimento mediúnico, um curso, mas desenvolvimento mediúnico seguro, né? Onde você possa aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com os aspectos psíquicos, entender as contingências neurológicas, né? Por que mexe com a parte nervosa, por que mexe com a parte emocional e até com a parte física, hormonal, circulatória. A mediunidade não é só a energia em si, mas o que essa energia produz. Então eu estou pensando em fazer um curso assim de uma vez por semana, ou uma vez cada 15 dias, vamos ver o que é mais fácil, em que as pessoas venham, estudem, né? A gente faz uma parte de estudo e fazemos uma parte prática, onde a gente vai procurando orientar a pessoa a ela ser o seu próprio terapeuta, a ela ser o seu próprio guia, facilitando o trabalho desses amigos espirituais que, por simpatia, por amizade, nos ajudam, nos protegem como podem. Então há muita desinformação, sabe, Silvana? Agora, essa parte do pânico pode estar relacionada também a alguns aspectos psicológicos. Eu, como psicólogo, tenho atendido algumas pessoas com pânico e sempre me reporto à ideia de que as pessoas, se elas realmente reconhecessem, né, se tudo que ela pensa de mal que pode acontecer tivesse acontecido, acho que não sobrava nada nela, né? No fundo, elas têm muito mais proteção do que supõem, embora a ideia do medo esteja sempre muito presente, por uma série de fatores, né? Então tem esse aspecto psicológico, que talvez fosse interessante trabalhar, isso eu posso eventualmente te ajudar também, mas a parte espiritual, de fato, ela ajuda muito a gente se ajustar um pouquinho nisso. Então logo a gente tenha preparado, né, algo nesse sentido, então nós vamos divulgar. É que você mora em Osasco, é um pouquinho longe para você, mas a gente pode fazer uma parte presencial e pode fazer uma parte via internet também. Vamos ver o que a gente faz, vou ver o que eu consigo organizar aqui, porque às vezes a pessoa mora longe e não consegue vir, né? De qualquer maneira, eu vou pensar muito nesse assunto, tá, Silvana? Já tenho pensado nisso desde ontem, nessa dificuldade que as pessoas têm de ficar firme na mediunidade, né? Entender o que significa isso, né? Porque não é todo médium que é missionário ou que tem que fazer uma coisa específica. Alguns têm, né? Mas outros não. É só precisa entender como é que ele lida com esse dom, com essa capacidade, né? Como é que ele lida com essas coisas para poder ter uma vida aí naturalmente bem organizada, bem ajeitada. Tá bom, Silvana? Olá, Marlene, uma boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio. Quero agradecer ao Dr. Hans e toda a sua maravilhosa equipe. E a você, Irineu, pois retirei um câncer de mama e correu tudo maravilhosamente bem. Sou imensamente grata a todos. Ô, Marlene, eu é que agradeço, né, seu depoimento. Tenho certeza que o Dr. Hans deve estar pulando de alegria, porque ele vive muito mais em função de poder nos ajudar, né, dentro das nossas necessidades, do que para ele, né, a felicidade é isso, quando ele consegue, de alguma maneira, colaborar para a pessoa ficar bem, para a pessoa ficar mais equilibrada, mais revitalizada. Tenho certeza que ele está aqui presente, tenho certeza que ele está feliz. Eu sinto a felicidade dele, né? Porque a alegria dele é essa. Ele se dedica a isso, né? Ele vive em função disso, às vezes até, acredito eu, né? Às vezes até se esquecendo um pouco, né, de si, para poder ajudar as pessoas. Pode ter certeza, Marlene, que ele está feliz. Tenho certeza disso.
Marília de Campinas. Olá, Maria. Boa tarde para você. Hã? Marília. Marília. Olá, Marília. Boa tarde para você. Você é da terra da minha mãe. Minha mãe é Dona Zíbia de Campinas. Vamos lá. Irene, eu gostaria de uma orientação. Minha filha, 25 anos, não consegue se alimentar desde abril desse ano. Alimenta-se do mínimo possível. Rejeita alimentos ou, quando se esforça, eles não descem. Por conta disso, não menstrua. Está com acompanhamento psiquiátrico medicamentoso. Tentou terapia com 3 profissionais, não quis levar adiante. Tem mediunidade, há uns 3 meses faz o desenvolvimento do tratamento. Manifesta-se a psicofonia. Já fez tratamento de cura, captação direta, desobsessão e agora o desenvolvimento. Oscila muito seu estado. Já passou também por endocrinologista. Tem sido acompanhada em exames clínicos periódicos, que tem apresentado resultados normais até hoje. Moramos em Campinas. Que mais caminhos sugere, se for possível orientar? Olha, Marília, puxa vida, vocês já tentaram tantas coisas, né? Tentaram tantas coisas dentro da lógica, né? Mas a sensação que eu tenho, assim, ouvindo a sua narrativa, é que a sua filha tem um tipo de mediunidade que precisa ser melhor observada. Eu tenho a sensação de que talvez algumas perturbações espirituais a impeçam de ter uma vida mais saudável, uma vida de reações mais saudáveis, né, mais equilibradas. Eu tenho a sensação de que o aspecto espiritual, e que ela precisaria, na minha visão, tá, Maria, num primeiro momento, ela precisaria ter uma oportunidade de trabalhar espiritualmente, onde ela pudesse ser encaminhada para um entendimento melhor das coisas e do seu próprio potencial. Eu tenho a sensação de que falta a ela uma consciência mais clara da força dela sobre o próprio corpo e como ela pode fazer para ficar menos influenciada pela força das entidades. Eu em Campinas não conheço alguém assim que eu pudesse, alguém confiável, né, que eu digo, que eu pudesse indicar. Mas o que a gente pode fazer inicialmente, Marília, embora você já esteja fazendo todos esses caminhos positivos e bons que você está fazendo, nós fazemos algum tratamento à distância para que ela desperte nessa parte espiritual para uma consciência maior da própria força dela. Eu acho que ela está precisando de força anímica, força dela com ela, porque a parte espiritual está tentando ajudar, mas é preciso que a parte anímica, a parte da força dela com ela, a parte instintiva, digamos assim, aquilo que o meu irmão Luiz Gasparetto costuma chamar de bicho, essa parte da força anímica dela, da força terra, da força que instintiva, precisa estar mais presente, como se fosse uma força xamânica, para poder trazer o sentido de imunidade. Ela está precisando de uma certa imunidade maior. Então, eu vou pedir a você que mande para nós o nome, a idade e a cidade, por contato@irineugasparetto.com.br, contato@irineugasparetto.com.br, e nós vamos procurar fazer um tratamento à distância, inicialmente, né? E aí a nossa equipe vai orientar você, o que é preciso ser feito, e quem sabe, né? Quem sabe uma hora a gente pode pessoalmente poder conversar um pouco a respeito disso, ver se a gente consegue um caminho, né? Consegue uma ideia, alguma coisa que possa somar aí para que ela possa ficar melhor. A impressão que me dá num primeiro momento é uma necessidade de força física. Ela está precisando de energia telúrica, energia de terra, energia de coisa material para poder ativar o sistema de imunidade dela e trazer a força dela, né, que é uma força grande, mas que precisa talvez desse pequeno direcionamento. Mas acho que as tentativas todas estão sendo muito válidas, né? Eu acredito nisso, tá bom?
Então mande para nós um e-mail, vamos ver se a gente mantém contato, tá bom, Marília? Josélia, São Paulo. Olá, Josélia, boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Ela tem 2 perguntas. Tem 37 anos e este ano teve problemas de infecção urinária. E ela nunca tinha tido antes. O que pode ser? Outra pergunta. Meu filho tem 15 anos e não aprova o comportamento que o pai está tendo em relação a mim. Mas ele fica quieto e guarda a raiva para si, não se manifesta. Pergunto, Irineu, quanto isso prejudica ele na vida emocional e espiritual? Bom, Josélia, vamos por partes então, né? Todo o processo de infecção, ele não acontece da noite para o dia, né? Se o teu organismo, pelo que me parece, fosse uma pessoa bem saudável, se isso aconteceu de repente, normalmente um processo infeccioso tem a ver com uma irritabilidade de longo curso, né? Alguma coisa que você te mantém muito indignada, alguma coisa que você não se conforma. Isso vai mudando, vai alterando o pH, né, da urina e vai favorecendo um processo infeccioso. Então, a meu ver, né, além logicamente do tratamento médico adequado, né, com os antibióticos adequados, eu penso que é preciso alguma coisa do ponto de vista psicológico, emocional, ou uma terapia que eu chamo de terapia psicoespiritual, onde a gente possa aliar as necessidades psicológicas com as necessidades espirituais, né? O que estaria fazendo você de repente o teu organismo estava bem, né? Exatamente o tema que o Dr. Hans vai falar. Como é que você está bem e de repente você fica doente ou cria? O que quer dizer, o que é que favorece o aparecimento de uma anomalia no organismo? Tem que ter uma razão, né? A medicina não sabe, não, o organismo vai bem, de repente acontece o problema. Mas o que pode modificar o fluxo de energia, né? Então isso tem características de natureza psicológica que estão aí acontecendo, seja o inconformismo, indignação, a gente vai alimentando isso e não percebe que isso pode criar alguma alteração no organismo. Esse é um aspecto. O outro aspecto, em relação ao seu filho, evidentemente, cada um de nós, né, Josélia, tem um jeito de ser, um temperamento, né? O temperamento ninguém muda, mas a gente pode mudar alguns aspectos da personalidade, que temperamento e personalidade são um pouco diferentes uma coisa da outra. A gente pode tentar trabalhar alguns aspectos da personalidade, ao menos para que ele ponha isso para fora, porque ele sofre por dentro, né? A pessoa que está atravessando uma coisa, não entende ou não aceita o comportamento do pai, não aceita as atitudes do pai, e isso vai criando uma situação adversa para ele, né? Então eu penso que seria bom para ele fazer uma atividade terapêutica. Mas quando eu falo atividade terapêutica, é 1, 2 sessões no máximo, não precisa mais que isso não. Só para ele conscientizar de algumas coisas. Porém, Josélia, eu acho que se ele tomar uns passes numa casa espiritual séria, de confiança, pode ajudá-la a apaziguar um pouco por dentro essa inquietação, essa inconformação, né? Essa coisa ruim que ele está vivenciando. E se ele não consegue expressar, de fato, isso é muito ruim para ele, né? Porque acaba expressando dentro do corpo, aquilo vai ficando tudo recalcado, tudo represado lá dentro, emocionalmente, não é muito bom. De qualquer maneira, há esses 2 caminhos, né? A parte terapêutica, eu poderia até ajudá-lo se fosse o caso, mas eu sei que Campinas deve ter, aliás, você é aqui de São Paulo. São Paulo há muita gente boa, né? Você pode procurar uma pessoa interessante aí para te ajudar. E na parte espiritual, o que a gente puder fazer, a gente faz com o maior prazer. Você manda um e-mail para contato@irineugaspareto.com.br e a gente vai procurando colaborar na medida do possível, tá bom? Mas não é tão complicado não, viu, Josélia? Nome, natureza, cidade de Piracicaba.
Natureza, boa tarde. Um abração para todo mundo aí de Piracicaba. Olá, Irineu. Aprendi com você que devemos dar a nós mesmos todo o carinho e a consideração. Tenho feito esforços sinceros para me dar apoio, mas continuo sentindo falta da atenção e de apoio de outras pessoas. Sinto falta da consideração dos meus familiares, pois a atenção e o apoio só é dado para os irmãos de fé, igreja deles. Sinto falta de amigos para me divertir. Na faculdade eu não consigo fazer amizades. Tenho 33 anos e a maioria dos alunos tem 18. Me sinto muito deslocada. Atualmente mantenho um relacionamento aberto à distância. Ele está em Sydney e eu em Piracicaba. Me dá a impressão que ele está se divertindo muito e tenho medo dele não me querer mais. Me dá a impressão que todos os novos amigos do Face dele são muito felizes. Todas essas coisas têm me atormentado. Parece que a única pessoa infeliz e sem amigos só sou eu. E os amigos de infância? Onde estão? Fui criada como testemunha de Jeová. Quando larguei a crença, todos esses amigos se afastaram de mim. Resolvi largar a faculdade e não sei que rumo tomar para minha vida. Me sinto estagnada, paralisada, quero dormir o dia todo. Até xingar a vida eu já fiz. Peço ajuda e solução para Deus e o universo, e nada, absolutamente nada acontece. Não posso reclamar da minha vida, mas também não posso dizer que sou feliz. Agradeço se puder comentar esse meu relato. Bom, Natureza, sabe que a tendência das pessoas é criar um sentido assim de rejeição para quem não faz parte do time, né? Especialmente do ponto de vista religioso, né? As pessoas têm um certo clube, né, digamos assim, de religiosidade. Quem faz parte do clube, quem é membro do clube, é bem quisto, é bem visto. Quem não é, azar, né? Fica fora do contexto. Muito bem. Então as pessoas, elas pensam muito nessa coisa. Quem é do meu time tá bom, quem não é do meu time, eu deixo fora. Olha, isso tem dois lados, porque também para você ter uma amizade com pessoas que enxergam a coisa só pelos olhos religiosos, não sei até que ponto isso é positivo, né? Porque, né, se eu estou com uma pessoa, eu sou amigo de uma pessoa, porque a gente tem as mesmas ideias, agora nós temos ideias, nós torcemos para times diferentes, então não podemos ser amigos. Estranho, né? Um pouco estranho isso, um pouco pequeno demais, né? Porque a amizade, que eu entendo a amizade, né? É uma coisa um pouco maior, aliás, muito maior do que essa coisa pequena de que a pessoa não pensa como eu, então ela não serve mais para andar comigo, ela não serve mais para ficar junto comigo. Ok. Então, do ponto de vista religioso, eu acho que foi até bom você poder se afastar das pessoas, porque elas enxergam só pelos próprios olhos. Todo mundo só enxerga pela própria lente. Agora, você está vivendo uma relação, né? Uma relação estranha, né? De uma pessoa que está do outro lado do planeta, né? Que não sei se pode levar a muita coisa, né? Nos dias de hoje, uma vez que você sente a pessoa feliz. Normalmente, qual seria o óbvio? Eu ficar feliz com a felicidade do meu parceiro ou da minha parceira. Mas isso não acontece, né? Parece que ele está vivendo a vida dele e você está vivendo a sua, como é natural. Agora, você se isolou socialmente da vida, né? Você se isolou da faculdade porque você se sente velha para estar lá, né? Imagine só, com 33 anos, você é uma menina praticamente. Claro que uma pessoa de 18 anos não vai ter nunca cabeça de andar com quem tem 33, isso é óbvio, né? Por mais que você tenha uma pessoa madura nessa faixa etária, é difícil haver aquele entrelaçamento natural, né, de que uma amizade proporciona. Pode ser amigo, mas não se aprofunda muito, porque 33 é quase o dobro de 18, né? Então, você viveu o dobro deles, então eles têm muito que andar ainda para chegar onde você está. Agora,
o que você fez também, assim, de você se dissociar da sociedade, se afastar da faculdade, foi criando para você apenas um mundo imaginário, onde você foi alimentando a ideia de que as pessoas não te querem bem, de que você não é lá tudo isso, que você não é bom o suficiente, que ninguém gosta de você. Você foi criando uma imagem absolutamente inverídica. Isso não existe, isso existe só na sua cabeça. Só que você deu para isso uma força muito grande e você se isolou. E acha que as pessoas não vão gostar de você. Isso não faz o menor sentido, não é? Quer dizer, você se isolou, chateada porque as pessoas estão na delas, mas você também não resolveu perceber que tem muita gente boa sim, tem muita gente legal sim, que vale a pena você ter amizade. Talvez você não tenha lá 100 amigos, mas você pode ter uns 2, 3, 4, daqueles que são assim de coração, né? Amigo daquela pessoa assim que você possa confiar nela, né? Aquela pessoa que você pode contar uma coisa muito sua, muito íntima, você sabe que aquela pessoa vai ter paciência para te ouvir sem te criticar, né, num primeiro momento, enfim, colaborar com você numa hora que você precisa de apoio. Tudo isso é muito bom, mas a iniciativa de afastamento foi sua. Então repensa sobre isso, dá uma repensada, fala, não, pô, eu me afastei da faculdade, me afastei dos jovens, por que eu não posso ser mais jovem também, ou ter uma ideia mais jovem? Ah, mas os jovens são muito diferentes. Claro, eles são de uma geração, a chamada geração Z, né, que é a geração aí da informática, a geração do celular, do WhatsApp, a geração que tem uma outra cabeça. Tudo bem, e daí? Mas todo mundo é gente. E tem muita gente boa, sabe, natureza? Tem muita gente bacana. Então não se isole, não. Porque ao isolar-se, você está colocando as pessoas como se elas fossem vilãs, né? Quando na verdade isso não é real, isso é uma coisa que você criou dentro da cabeça. Vamos fazer novos amigos, sim. Não tenha medo de conhecer novas pessoas, não tenha medo de que as pessoas... Existe muita gente egoísta, mas existe muita gente boa, muita gente alegre, muita gente interessante de conversar, né? Claro que você vai ficando, conforme a idade vai chegando, você vai ficando mais seletivo, né? Vai tendo amizades que já não, sei lá, não interessam tanto, né? Porque os assuntos são outros, a cabeça das pessoas muda e tal, mas tem muita coisa bacana para você. 33 anos, você está no melhor da vida. Não faz isso com você, não. Sai dessa ideia e não se veja assim para baixo, não. Dá um trato nesse visual aí, põe uma alegria no seu coração e aos poucos as pessoas vão aparecendo e você vai formar um grupo bom de pessoas, de amigos que gostem dos mesmos lugares, que, enfim, que têm os mesmos ideais, né? Que se afinizem, porque se não houver afinidade, não funciona a amizade. Tem que haver algum nível de afinidade. Então fica firme, não pensa que o mundo é tão cruel, não. Fica firme, abre o teu coração, repensa, né? E volta para a faculdade, se for o caso, ou não sei como é que você quer fazer, mas segue a sua vida, abre o teu coração, tem muita gente boa para chegar para você, tá bom? Fica na paz. Mário, São Paulo. Olá, Mário, boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. O que é indigestão espiritual? Não sei. Indigestão espiritual? Bom, vamos partir do termo, né? Uma má digestão é algo que não foi bem assimilado, né? Uma coisa que não é digerida, a meu ver, Mário, é uma coisa que não foi muito bem aceita, né? Hoje existem muitas vertentes de natureza espiritual, né? Muitos caminhos, muitas opções. E uma indigestão deve ser às vezes uma experiência negativa que alguém teve e que acha que tudo é ruim como aquele jeito. Tem gente, por exemplo, que teve uma experiência ruim com a mediunidade, né? Ou teve uma experiência grosseira, ou foi maltratado, ou sofreu com a mediunidade, então acha que a mediunidade é ruim.
Quer dizer, acaba generalizando. A indigestão, não sei, eu nunca ouvi esse termo, é a primeira vez que eu escuto isso. Mas eu acho que a indigestão é quando você não aceita determinadas coisas, tem dificuldade, e claro, quando você não aceita, você se fecha, você se constrange, você se inibe, e não tem abertura mais para estudar, porque espiritualidade você precisa estudar o que serve, o que não serve, o que é interessante, o que não é. Tem muito lixo aí falando que é espiritualidade, mas tem muita coisa boa também. Então a gente precisa ter esse discernimento. Eu acho que a indigestão espiritual é quando você não aceita determinados valores que as pessoas fazem ou dizem, né? E aí, se não aceitou, vai para outra coisa, vai para outra experiência, né? O importante é você ficar bem. A espiritualidade é para fazer você ficar bem. Se você não fica bem, então eu preciso buscar algum outro caminho. Esse é o que eu penso. Judite, São Paulo. Olá, Judite, boa tarde para você, para todo mundo aqui da capital. Como vencer meu mau humor? Bom, Judite, o mal, né? O mal é uma coisa de inconformação, né? Uma coisa de não aceitação da vida como ela pode ser agora, né? Eu tenho certeza, Judite, que você gostaria de ter uma vida diferente, uma vida melhor, com pessoas mais interessantes, talvez com uma situação financeira mais agradável, com um grupo familiar que você se sentisse mais identificado. Só que isso não é assim. A gente costuma sempre brincar, né? É o que temos para hoje, né? Hoje a gente tem uma vida aí cheia de desafios, né? A nossa vida hoje está plena de desafios, plena de situações inesperadas. E a gente tem que lutar com muitas coisas, lidar com muitas coisas. Então, logicamente, a gente fica assim um pouco desgastado, né? Acha que a vida é sem graça, cansa, certas coisas cansam, é verdade. Agora, o mau humor, aliás, até a medicina tem há uma doença para isso, não sei se você sabia, chama-se distimia. É uma doença do mau humor, uma doença da irritabilidade, da pessoa que fica azeda constantemente, implicante, chata, arrogante, enfim, uma série de situações que a gente, mesmo sem querer, vai criando. E lógico, a pessoa mal-humorada, a tendência dela é ficar meio isolada, né? Porque ninguém gosta muito de ficar perto de uma pessoa irritada, mal-humorada. As pessoas se cansam, se afastam. Aí você pode dizer para mim, mas Irineu, eu também não faço questão nenhuma daquelas pessoas. Tudo bem. Só que a solidão também irrita, né? A solidão também incomoda numa certa medida. Porque nós somos seres gregários, né? Nós somos seres socialmente que se atraem, né? Enfim, o contexto de vida é sempre um contexto social. Então olha para você, né? Veja o que é que fez você ficar assim, né? Que experiência fez você ficar assim, né? Quem é que te perturbou tanto, né? Quem é que te irritou tanto? O que você quer? Às vezes você tem um confronto entre o ideal e o real. Às vezes a gente cria um ideal de vida e o ideal está longe do real, né? Então, como o ideal não chega, a gente fica inconformado, indignado, insatisfeito, mal-humorado, como você mencionou. O humor vem da palavra humus, né? Que é terra, que é irrigação. Quando o nosso humor não vai bem, a coisa não está bem irrigada, a coisa não está bem equilibrada, porque a gente não consegue lidar com os nossos limites e também não conseguem perceber os nossos próprios potenciais. Eu acho, Judite, que você é uma candidata muito boa para fazer a terapia. É a minha visão. Eu posso te ajudar, eu faço terapia via online, via Skype, mas eu não trabalho com imagem, eu só trabalho com texto, porque eu gosto que o que eu falo para as pessoas depois elas possam ler. Então,
eu poderia te ajudar, coisa breve de 1 ou 2 sessões só para você entender um pouco esse mecanismo, mas também existem outras muitas tantas pessoas que poderiam de alguma maneira ajudar você a entender isso, porque eu tenho a sensação que quando você me pergunta isso é um jeito que você está reagindo na vida, mas que está te incomodando. Porque se tivesse bom, você lidava, ficava mal-humorado e tudo bem. Não, mas você está mal-humorado e você sente que tem algum negócio que não está legal, né? Então pensa nisso com calma, Judite. Se você precisar de alguma coisa, manda um e-mail aqui para o contato@irineugaspareto.com.br. A gente vai ver o que pode te ajudar. Porque há também o aspecto espiritual. Pode ser que você esteja aí captando uma negatividade aí da mente social e tal, e um bom tratamento espiritual pudesse ajudar você a se sentir mais em paz. Joaquim, São Bernardo do Campo. Olá, Joaquim, boa tarde para você e para todo mundo aí de São Bernardo. Até onde, Irineu, as características de vidas passadas podem influenciar meu presente? Podem muito, Joaquim, porque ninguém muda da noite para o dia, né? Quando a gente reencarna em outras condições, né? Em outras situações. Mas nós somos, eu diria, herdeiros de nós mesmos, né? Nós temos as nossas características pessoais, o nosso jeitão, coisas a gente assimila fácil, coisas a gente demora para assimilar. Nós temos o nosso jeitão, nosso temperamento, as nossas personalidades, o nosso jeitão de lidar com as coisas. Não, isso vem com a gente. Claro que a situação é outra, a família, às vezes até a família são pessoas do passado também que voltam. Há muitos aspectos a serem estudados nisso, mas há traços do caráter, há traços do nosso jeitão que são do nosso espírito. Então, você me perguntou se isso pode influenciar. Pode sim, mas também a vida acontece só no presente, né? Nós podemos fazer o presente ficar melhor. Então nós temos que aprender a nos olhar e aceitar os nossos limites, né? E os nossos potenciais. Nós sempre temos limites e temos potenciais. E procurar administrar, fazer uma boa gestão emocional para que o presente seja sempre muito positivo, muito equilibrado, dentro do nosso possível, dentro da nossa realidade, trabalhar numa vida, mas que há uma influência, isso realmente pode haver. Lívia, Paraná. Olá, Lívia. Boa tarde para você e para todo mundo aí do Paraná. Como foram descobertas e como funcionam as leis espirituais? Eu tenho a impressão, Lívia, que as leis espirituais vão surgindo à medida em que as nossas necessidades foram aparecendo. Porque a gente tem necessidades de ficar bem, de buscar paz, de buscar caminhos, de buscar ideias, de buscar soluções em função dos desafios que aparecem. Então, a gente intimamente vai sempre procurando um caminho. E a nossa necessidade, ou a nossa insatisfação, fez com que a gente começasse a buscar recursos. E talvez a bondade divina, reconhecendo o momento de carência que a gente vive às vezes, foi nos trazendo mestres ao longo da história, né? Foram tantos mestres, né? Quando a gente olha para o passado assim, Buda, Cristo, são tantos mestres ascensionados, tanta gente equilibrada, né? Tantos espíritos que estão lá na frente, né, que têm uma visão de mundo. No próprio século passado nós tivemos o Yogananda na Índia, que depois radicou para os Estados Unidos, Gandhi. É tanta gente importante, né, no campo do espiritual,
E essas pessoas foram nos passando os conceitos de vida, onde o amor, a ética, o respeito, o entendimento, a compaixão são elementos fundamentais para o nosso equilíbrio. Então a nossa necessidade foi atraindo também a presença desses mestres, e ao longo da história a gente tem sido visitado por essas pessoas queridas que, com os seus preceitos, né, de espiritualidade, né, o próprio Lao Tse, trazem para a gente um roteiro de vida, né, um roteiro de vida que nos ajuda a viver melhor. A espiritualidade hoje é fundamental para quem quer ter paz no coração, para quem quer ter uma visão mais clara, mais oportuna, mais moderna até da vida atual. Então, ao longo da história foram vários elementos e nós vamos procurando assimilar, né? Veja que os preceitos espirituais, a gente sabe muita coisa, mas fazer, aí a parada já é um pouco mais difícil, né? Antonieta, São Paulo. Olá, Antonieta, uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Um dos piores medos do ser humano é perder um pai e mãe. Gostaria de um comentário seu. É verdade, Antonieta, a gente tem um receio, porque estas duas pessoas, esses dois pilares na vida da gente, representam para nós o que nós conhecemos de apoio, né? Logicamente, existem pais e pais, né? Mães e mães, né? Gente muito boa, gente muito dedicada, mães maravilhosas, pais incríveis. E existem aqueles assim um pouquinho mais desligados, existem aqueles que não estão nem aí. Mas seja como for, do ponto de vista emocional, às vezes você está longe dos pais, mas sabe que ele está lá, né? Uma hora que você precisar, você chega lá, você tem um colo, você tem um ouvido que te escuta, você tem um coração que está sempre pronto dentro do limite dele a colaborar. Então, eles têm uma representatividade muito grande, e depois são figuras viscerais, né? A relação pai e filho é uma relação visceral, né? Uma coisa muito forte. E dentro disso, evidentemente, você não gostaria que esse apoio de repente desaparecesse. Então nós sempre queremos que eles fiquem o máximo conosco, obviamente. Mas às vezes a gente quer que os pais fiquem conosco e eles podem estar num sofrimento tão grande, né? Às vezes o corpo está tão doente, porque o doente é quem sofre. A família também sofre, obviamente, mas dor física mesmo, tratamentos escabrosos, complicados, difíceis, caros. Isso tudo também é um tormento para a família e é um tormento para o doente mais ainda. Então, a gente quer que as pessoas fiquem, mas às vezes a libertação é um caminho bom para todos. Porque se o preço para a gente ter o pai ou a mãe do lado da gente seja o sofrimento, eu não sei se a gente ama mesmo, a gente quer ver a pessoa sofrendo. Mas quando a gente gosta, a gente quer que a pessoa fique bem também. Claro, se puder ficar bem e ficar ao nosso lado, melhor ainda. Mas se não puder, né? Então a gente deixa ir. Eu deixo minha mãe ir, eu deixo meu pai ir. Meu pai, por exemplo, Antonieta, morreu no meu braço, conversando comigo. E é uma experiência, vou dizer a você, uma experiência fortíssima, né? Porque depois o médico trouxe aliança, carteira, e naquela hora, cadê a pessoa que estava aqui? Ela já não está mais, né? Ela já foi para outra dimensão, né? Então essa experiência, lógico, ela é inusitada, ela é inesperada. Você nunca pensa o dia que isso vai acontecer, mas sabe, são as necessidades dele e as necessidades nossas que são levadas em conta. Às vezes a gente tem necessidade de caminhar com as próprias pernas. E às vezes tem uma hora que a presença deles, no sentido do viver,
ela pode ser mais difícil do que eles não estando, você tem que se virar sozinho, o que vai ajudar você, o que vai permitir que você se desenvolva, que você cresça, que você amadureça. Isso não tem nada a ver com o sentimento que a gente nutre por eles. O sentimento será sempre o sentimento. Mas as idas e vindas, né, o encarnar e o desencarnar, a bondade divina sabe muito bem o que é melhor para nós e para eles, né? Então, a gente tem um medo porque não quer que eles se vão, mas às vezes é tão bom que eles se vão, neste sentido, deles saírem do sofrimento e também de permitirem que a gente possa seguir, né, os nossos próprios passos. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, então eles nos passaram o que eles puderam e vão seguir o caminho deles. E tudo está certo, tudo está sempre para melhor. A gente não quer, mas é uma bobagem a gente alimentar esse medo. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Irineu, nas reuniões de família existe uma pessoa que eu vejo muito pouco, pois moro longe de todos. Este homem já tem um comportamento comentado pela própria família como um mau elemento na vida profissional, cheio de atitudes muito ruins. Já foi até preso. Da última vez que eu vi, na hora de despedir, ele disse no meu ouvido que eu era a ovelha negra da família. Ele nem me conhece. Eu achei horrível, mas fiquei em silêncio, não comentei com ninguém. Devo continuar do mesmo jeito? Sabe, comentários, eles virão sempre, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Junto aqui com a nossa transmissão tem mais de 1000 pessoas. Pode ser que eu tenha dado alguma resposta, embora sem querer, que tenha, sei lá, machucado alguém, ou enfim, criado uma situação hostil com alguém, sem que eu quisesse. E a pessoa fala, esse cara é um bobo, esse cara é um boçal, está falando só bobagem. Então, comentários, a gente está sempre exposto a isso, né? E desde muito cedo, sabe, eu aprendi a renunciar à presunção de querer agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. Aliás, agradar todo mundo e ser unanimidade, eu não sei se é esse o caminho, não é? Porque as pessoas têm o seu jeito de pensar e sempre tem alguém melhor do que você para fazer as coisas. Agora, ele falou que você é ovelha negra, talvez ele estava vendo em você um espelho, né? Porque, evidentemente, se ele tem essas passagens pessoais, né? Ele não deve estar num bom momento, né? Então, nada mais interessante do que você jogar o que incomoda nos outros para você ficar bem. Então, não muda nada, fica do seu mesmo jeitinho e manda luz para ele também não precisa saber disso, você manda um pensamento bom, sai da energia dele, porque a energia dele ficou com você e está te incomodando. Então, sai da energia dele, manda uma paz para ele e cada um segue a sua estrada e não muda nada, não, seja do seu jeitinho, tá bom? Túlio, Canadá. Olá, Túlio, uma boa tarde para você. Eu acho que não sei se é tarde ou é manhã aí, de repente é manhã, mas vamos lá. Gostaria que você comentasse algo a respeito. Existem muitos materiais na internet e gostaria de saber se é verídico. 10 conselhos que recebemos antes de vir para este planeta. O primeiro, você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada Vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro, de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela não será apresentada a você sob várias formas. Quando você a tiver aprendido, passará para a próxima. Aprender lições é uma tarefa sem fim.
Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. Lá só será melhor que aqui, quando o seu lá se tornar um aqui. Você simplesmente terá um outro lá, que novamente parecerá melhor que aqui. A 7ª lição. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. 8ª. O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos de que precisa. O que você faz com eles não é da conta de ninguém. A escolha é sua. A 9ª. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. E por final, a 10ª. Você se esquecerá de tudo isso e ainda assim você se lembrará. Interessante, né, Túlio? Uma visão, tentar sintetizar, né, todos os porquês da vida, mas eu achei que há uma certa coerência, né, na conversação. Mas tem uma coisa aí que é preciso ser colocada, que eu acho que eu talvez pudesse sugerir como um complemento, que é exatamente a questão do livre-arbítrio, né? Para mim, o livre-arbítrio é a característica fundamentalmente mais importante dentro do processo, porque você tem uma capacidade de escolha, né? E cada escolha tem uma repercussão, né? Cada escolha tem uma espécie assim de continuação energética, né? O resultado, digamos, daquilo que você escolheu. E a vida aqui é feita de escolhas, né? A vida aqui é feita de desafios, né? Há momentos em que você está talvez mais preparado para certos desafios. Há momentos que você é pego absolutamente de surpresa, né? Acontecem as coisas mais inesperadas do mundo e você tem que lidar com aquilo. Os hindus costumam dizer que nós precisamos aprender a sabedoria da incerteza, ou seja, o negócio acontece e você tem que lidar, né? E isso acontece na vida de todos nós. Você vai viajar, chega no aeroporto, um avião, um voo é cancelado, uma coisa acontece, você não consegue viajar. São imprevistos, os imprevistos acontecem, as coisas acontecem. Agora, como você age e como você reage, evidentemente, depende do teu entendimento, da tua consciência. Eu acho que nós estamos caminhando para um nível de consciência maior, né? A gente vê o mundo está passando por tanta transformação, né? Tanto sofrimento, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso vai fazendo a gente olhar para nós, né? Puxa, como eu posso fazer uma gestão emocional, né? Uma coisa dentro de mim, onde o meu mundo seja um pouco mais pacífico, um pouco mais ético, um pouco mais sereno, né? Porque hoje parece que todo mundo quer ganhar de todo jeito, a qualquer custo. Só que isso tem um preço, né? O desassossego, a inquietação, e todos os infortúnios, né, das coisas mal equilibradas. De qualquer maneira, eu acho que os preceitos são interessantes, mas eu acho que a nossa inteligência tem muita capacidade para lidar com tudo isso. Então a gente apanha com os erros, né? Aprende às vezes. Na dificuldade você aprende com as coisas boas também, fala, puxa, que bom que eu escolhi esse caminho, olha, deu certo. Quer dizer, eu acho que a vida é escola mesmo, né? Escola é isso, é lição, é aprendizagem, é avaliação. A lição que não é, como ele diz lá num determinado trecho, a lição que não é aprendida é uma lição que vai ter que ser recapitulada, né? Não que isto seja imposto goela abaixo, né? Que você tem que, mas é um caminho, né? E o caminho é sempre individual, embora a gente viva coletivamente, o caminho é individual. Eu acho que isso é o mais maravilhoso da vida, é a diversidade das pessoas, das escolhas, isso que torna o mundo
tão incrível, né? Tão fascinante de poder ter esse privilégio, né? De estar vivendo aqui numa época em que tanta coisa moderna vai acontecendo, tantas coisas. Há muita coisa ruim, logicamente, isso a mídia não nos deixa esquecer. Mas tem muita coisa boa no mundo acontecendo também. Pena que isso não é divulgado, né, Túlio? De qualquer maneira, é interessante aí esse número de situações. Importante que, no fundo, só o que a gente quer, né, Túlio? É ter paz, né, no coração, ficar bem, né? A gente só quer ficar bem. Se os caminhos para ficar bem forem esses, vamos em frente, né? Porque é para todos nós. E usar a inteligência para a gente criar mais situações positivas do que sofrimento e negatividade. Muito obrigado aí pela tua participação, um grande abraço. Você mora num país maravilhoso, pelo menos é o que dizem, né? Eu não sei porque eu não moro aí, mas as pessoas dizem que o Canadá é um super país. Espero que você esteja aproveitando aí a tua experiência. Finalizando, Luzia, como identificar as armadilhas do inconsciente? Ô Luzia, as armadilhas do inconsciente normalmente não são identificadas muito facilmente. Por quê? Porque nós, habitualmente, construímos assim muitas ilusões acerca das coisas. Nós, às vezes, temos um idealismo meio ingênuo e as ilusões vão criando as armadilhas. E não existe maneira de você vencer uma ilusão se não for através de uma desilusão. Quer dizer, quando você percebe que você deu o passo errado, que você foi inadequado. Agora, a consciência, né, ou a nova consciência, como se costuma dizer, visa fazer com que a gente perceba essas armadilhas, né? A consciência quer dizer percepção maior da vida e do seu funcionamento. Então, como é que a gente cai nessa armadilha? Normalmente, não acreditando só no pensar, mas confiando um pouco mais no teu sentir. Porque o sentir não mente. A mente mente, não é? Mas o sentir não mente. O sentir, você gostou, não gostou, não é. O coração tem uma resposta. Talvez você não verbalize, mas lá no teu coração você sabe se é bom, se é ruim, se serviu, se não serviu. Agora a mente não. A mente, sobretudo quando ela está ligada na mente social, ela fica conversando, confundindo, trazendo coisas, trazendo ideais, que faz a gente não enxergar o real das coisas, né? A gente se ilude, se atrapalha. Então as armadilhas estão exatamente no fato da mente não nos deixar sentir. Quando você consegue sair um pouco da mente, né? Abstrair-se um pouco da influência do mental, e vai lá para o teu sentir, eu acho que aí você consegue pegar com mais clareza as emboscadas aí do caminho, as emboscadas do inconsciente aí, para você poder ter uma vida melhor. Aí é uma coisa de você com você mesmo, né? Mas é um exercício maravilhoso. Bom, muito bem, hoje nós conseguimos, né, assim, seguir aqui um caminho gostoso, agradável. Espero que vocês todos tenham curtido, né, esse nosso encontro. Mais uma vez eu quero, para finalizar, antes, nós vamos fazer uma pequena meditação, como faço sempre, uns 10 minutinhos, meditando aqui para dar uma harmonizada na energia, equilibrar. Quero lembrar vocês, então, que no próximo dia 27 de novembro, aqui em São Paulo, nós vamos ter uma palestra aqui no nosso instituto, não é? Às 10 da manhã, das 10 às 11h30, com o nosso amigo espiritual Dr. Hans. O nosso instituto fica aqui em São Paulo, na rua Dom Lucas Obes, número 168. E estão todos convidados, né? Mas como o nosso espaço é limitado, você precisa de um convite, né? Precisa de um ingresso. Então, eu tenho um pequeno investimento para você ajudar aqui os nossos custos da instituição. Uma coisa simbólica para você poder nos ajudar. Então, dia 27, o tema que
que o Dr. Hans irá falar, né, por meu intermédio, é o tema de cura e regeneração. Domingo, dia 27 agora, estão todos convidados, mas é preciso mandar um e-mail para o contato@irineugaspareto.com.br para você agendar e reservar o seu lugar. E no dia seguinte, no dia 28, nós vamos fazer o mesmo tema lá na Escola da Vida Mogi das Cruzes. Nós inauguramos, né, há uns dias atrás, foi no dia 6, nós inauguramos a Escola da Vida e estamos organizando as atividades para que a gente possa, embora seja aí um pouco já perto do final do ano, começar as atividades que a gente pretende fazer lá do ponto de vista espiritual, ou mesmo fazer atendimentos psicológicos, né? Eu estou aberto, nós estamos reagendando, remarcando todos os meus horários de atendimento via internet. Faço muito atendimento via internet, né? Atendimentos via Skype, mas eu não trabalho com imagem, eu trabalho com texto, porque eu gosto de que aquilo que eu sugiro a pessoa fazer, ela possa reler, né? Então nós trabalhamos via texto, Skype, mas via texto. E também as atividades espirituais que a gente faz aqui, né? E fazemos também presencial, tanto em São Paulo quanto em Mogi das Cruzes, tá bom? No dia 28, então, está na Escola da Vida, Cura e Regeneração com o Dr. Hans. Nós vamos organizar aqui o equipamento para fazer a gravação, tá? Você deixa um pouquinho d'água do lado do computador, são 10 minutinhos, nós vamos preparar o equipamento e voltamos na sequência para fazer a meditação. Desde já agradeço muito a sua presença, a sua colaboração e que essa nossa amizade se estenda aí mundo afora, tá bom? Um grande abraço, até já, a gente já volta com a meditação de hoje, tá bom?